Bom dia, querido irmão, querida irmã, graça e paz vos sejam derramadas da parte do Senhor. Hoje estaremos dando início à segunda lição da segunda etapa. Então, na verdade, você vai agora buscar a sua revista, se você ainda não buscou, sua Bíblia principalmente, e nós vamos para a página 130 da nossa lição, Práticas Bíblicas, tá? Página 130, estudo de número 28. Estamos na segunda etapa da revista. O tema é família, vamos trabalhar família. Mas o tema da lição de hoje é cosmovisão cristã. Nós vamos começar lendo o texto bíblico que se encontra na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 13 a 22. E eu vou convidar você a abrir esse texto na Bíblia comigo, para a gente ir lendo e conversando algumas coisas interessantes. Está aí na sua tela para você ver, 1 Pedro 3, de 13 a 22. E vamos entrar no assunto cosmovisão cristã. Você vai se interessar por ele, você vai achar muito interessante esse assunto, você vai gostar. Por isso, fica aí comigo, não vai para lado nenhum não. Vamos manter a concentração nesse estudo maravilhoso que o Senhor tem para nós. Mas antes nós vamos orar. Feche os teus olhos agora e vamos falar com o Senhor. Pai amado, nós estamos diante do Senhor e queremos aprender mais de Ti. Tua palavra nos ensina que devemos crescer em graça e em conhecimento, Pai. Por isso, ó Deus, equilibra esse conhecimento nosso à Tua vontade. Ensina-nos, Senhor Deus, a viver do Teu jeito, na Tua maneira, Pai. Que a lição de hoje seja fundamental para o abrir dos nossos olhos espirituais, Senhor Deus, mediante a tudo que o mundo tem feito, tem falado, mediante tantas informações que tem chegado até nós, Pai bendito. Eu oro a Ti, na certeza que o Senhor abrirá mentes e corações no entendimento da Sua verdade. Vem sobre nós, Paizinho amado, é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 em diante, nos ensina assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos com o que é bom? Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos com o que é bom? Vamos dar uma pausa aí. O que Pedro está querendo ensinar aqui, gente? Pedro está falando sobre praticar aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é amável. Lembra de Paulo falando isso? Nisso pensai. Eles estão trabalhando, tanto Paulo quanto Pedro, buscam nos levar ao entendimento de que as nossas práticas, o nosso pensar tem que ser bom. E quem é que vai maltratar uma pessoa que faz aquilo que é bom, que é zeloso por aquilo que é bom? Por incrível que pareça, há pessoas que maltratam aqueles que querem fazer o que é bom. Por incrível que pareça, há pessoas que maltratam aqueles que querem fazer aquilo que é justo, que é correto, que é honesto. Querido, entenda uma coisa muito importante para a sua vida espiritual. Nós estamos num período intermediário. Nós estamos entre a vinda de Cristo e a volta de Cristo. Entre esse espaço está a igreja do Senhor. Nesse período que nós conhecemos como o tempo da graça, o tempo em que Deus fez conosco uma aliança de graça, de paz, de tranquilidade, onde Ele vai cuidar de nós e vai nos manter firmes, tanto que João nos ensina, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Nós começamos a experimentar já aqui no Brasil, como nós podemos sofrer por querer praticar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Então presta bem atenção, porque o termo cosmovisão, né, que seria a ideia de visão de mundo, a forma como você enxerga as coisas, vai ditar muita coisa importante para a sua caminhada espiritual. Por isso, vamos voltar aqui para o texto bíblico aqui. Versículo 14 agora. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Está vendo coisa boa? Mesmo que venhamos a sofrer por termos uma cosmovisão, por termos uma visão de mundo, onde praticar aquilo que agrada a Deus é mais importante do que praticar aquilo que agrada a homens, mesmo que venhamos a sofrer por isso, bem-aventurados sois. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Pedro.
E ele segue dizendo: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então, o crente ele não tem que ficar desesperado. Está fazendo o que é bom? Está fazendo o que é justo? Está fazendo o que é honesto? Está fazendo o que é reto? Está agradando ao Senhor? Não desespera. No tempo certo você perceberá o quão bem-aventurado você é. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, fica pronto. Santifica a Cristo a sua vida e tranquiliza o seu coração para que você possa estar sempre preparado para quando alguém vier te perguntar: mas isso aí que você está falando aí, isso aí não procede não. A pessoa não tem noção do que é bom, por causa da cosmovisão dela. Nós vamos chegar à ideia do que é cosmovisão plena, mas você já vai pegando o que eu estou te dizendo, que você vai entender quando eu chegar lá. Versículo 16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Está vendo? Então, calma que uma hora dessas, as pessoas que hoje te maltratam serão envergonhados, porque você faz aquilo que é correto aos olhos do Senhor. Por isso que a igreja, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Perceba bem isso? Nós estamos aqui, é um período intermediário. O reino foi inaugurado por Cristo. Ele falou: é chegado o reino dos céus. Começou o processo aonde quem crer nele tem ele como seu Senhor. Lembra que a palavra Senhor dá a ideia de imperador, de rei, daquele que governa? E aí vai continuar até o dia da sua volta, nós como igreja dele, nesse período intermediário aí, no mundo, mas não do mundo. Ainda pecamos? Pecamos, mas um dia ele vai nos tirar da presença do pecado. Para isso eu tenho que começar já a ter uma cosmovisão, quer dizer, eu já tenho que começar a enxergar as coisas do jeito que Cristo enxerga, para agir do jeito que Cristo agiria, para falar da forma que ele falaria, para tomar decisões e agir da forma que ele tomaria. Vamos seguir. Versículo 17 agora. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Olha que coisa maravilhosa. Vou ler de novo. Porque se for da vontade de Deus, quer dizer, sendo da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o mal. Então, se você está debaixo da vontade de Deus, é melhor sofrer por praticar aquilo que é certo, do que praticar aquilo que é errado. Porque o seu sofrimento vai ser duplo. Você está fora da vontade de Deus e ainda está sofrendo as aflições desse mundo. 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Ele entra com um exemplo. Ele entra com um exemplo. Olha só. Cristo veio aqui, justo pelos injustos. O correto pelos incorretos. O puro pelos pecadores. O são pelos doentes. Ele veio aqui. Ele caminhou. Para quê? Para nos conduzir a Cristo. Ele morreu? Sim, na carne. Quer dizer, o homem Jesus morreu na cruz, mas vivificado no Espírito. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios que Adão era alma vivente, mas Jesus era Espírito vivificante. Coisa maravilhosa, né? O que é o Evangelho? Como ele une os pensamentos, né? Então, nele encontramos o Espírito de vida, porque ele foi justo, foi honesto, foi correto. Então, assim, vamos continuar agora lendo o verso 19 para entendimento e compreensão do restante final aqui do texto. Agora, Pedro dá uma continuidade no processo. Olha o que o texto bíblico diz. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Então,
Pedro está dizendo, vamos recapitular para você entender. Cabe a mim e a você viver de uma maneira que agrade a Deus em tudo que fazemos. E aí ele vai e usa Cristo como aquele que veio aqui e agradou ao Senhor. E ele quis mostrar que não é só neste mundo aqui, até no submundo, até no mundo que nós não temos noção, não temos conhecimento. Muitos defendem que aqui Jesus visitou o Hades, visitou os espíritos que estão em prisão, que estão aguardando um tempo final, também num estado intermediário, mas num outro processo. E aí então, ele diz aqui, os quais no outro tempo foram desobedientes. Que tempo é esse? Tempo de Noé. Então vou ler de novo o versículo 20. Os quais, no outro tempo, também foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, é mostrado de maneira clara que a água não salva, mas aqueles que têm uma boa consciência, versículo 21 é muito claro, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. Quer dizer, essa água não vai tirar a imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição em Cristo. Então, a boa consciência já é sinal de que você já se converteu, que você já se entregou para Cristo. A sua mente entrou num processo de arrependimento, de metanoia, de mudança. Você não tem mais a mesma cosmovisão que você tinha antes. A sua cosmovisão agora é outra em Cristo Jesus. E aí ele completa falando que com isso Cristo foi para o céu, está à destra, à direita de Deus, ficando-lhe subordinado. Então agora estão lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então tudo isso agora está subordinado a Cristo Jesus, que um dia assumirá a plenitude de todas as coisas, segundo Apocalipse capítulo 11. Então, em meio a esse processo, nós temos plena convicção e claridade. O que Deus quer é que eu e você viva de uma maneira que agrade a Ele em todo o tempo. Por isso, eu quero convidar você agora a pegar a sua revista e nós vamos juntos entender um pouco mais o que é cosmovisão. O que seria isso? Que lição isso tem a nos ensinar? Que importância é isso? Pastor, o senhor falou que o tema era família. Então, nós tivemos na aula passada uma introdução falando sobre a Bíblia como autoridade, a Bíblia como o nosso livro de construção ética, de comportamento, de regra de fé e de prática. Mas a cosmovisão, ela vem abordar a ideia de que hoje há no mundo algumas palavras filosóficas que entraram no nosso dia a dia e nós às vezes não percebemos. Uma delas é a palavra pluralidade. O que é isso? Muitas vozes. Então hoje há uma pluralidade de cosmovisões. Essa frase filosófica significa o quê? Há muitas vozes falando com muitas visões de mundo. Eu lembro na minha infância, adolescência, eu morava no interior do estado do Rio de Janeiro e as minhas férias eram em Niterói. Então eu saía de uma cidade bem do interior, bem simples, cidade na época tinha 15, 12 mil habitantes, para uma mega cidade, uma parte da metrópole carioca lá, que é Niterói, muito grande, onde eu via coisas que eu não via no interior. Então aquele mundo para mim era muito novo, era muito... Isso eu estou falando quando eu tinha 9, 10, 11 anos de idade. Eu estou com 43, então 30 anos se passaram. Hoje eu não preciso ir a um Rio de Janeiro, a uma Nova York, a uma Tóquio, a uma Hong Kong da vida para ver as coisas. A pluralidade da internet me traz a visão desses mundos. E acaba que a minha cabeça, se não estiver firmada em algo bem baseado, bem formado, eu posso ter uma cabeça muito cheia de vozes, eu não vou ter uma personalidade traçada, eu não vou ter um entendimento. Deixa eu explicar melhor para você.
Há uma guerra entre absolutos e relativos. Dois termos também filosóficos. No absoluto, nós batemos no martelo dizendo isso é isso e ponto. No relativismo, nós questionamos o absoluto. Será mesmo que isso é isso? Será que o que é mesmo? Com isso, o homem foi ganhando mais vozes. Se tornou voz plural. Não é uma voz só agora, são várias vozes. Ao mesmo tempo, a visão não é uma só. A visão são muitas, ela se multiplicou. Muitos irmãos me perguntam, por que não tem mais unidade na igreja, pastor? Por causa da pluralidade de cosmovisão. Há muitas visões sobre a mesma coisa. Muitas pessoas da mesma denominação, do mesmo grupo religioso, enxergam isso de vários ângulos. Resultado, falta de identidade. Resultado, falta de comunhão. Resultado, problemas sérios no aspecto de visão, de caminhada, de foco como igreja. Isso é complexo, mas em Cristo nós conseguimos respostas para isso tudo. Por isso a lição de hoje, ela quer que você venha para o entendimento de que cabe a mim e a você ter uma visão de mundo em Cristo. Isso se chama cosmovisão cristã. O que Cristo tem a dizer com relação à família? Vamos entender agora a questão da família na lição? O que Cristo tem a dizer com relação à família? O que a família é para Cristo? Que ensinamentos foram deixados para nós por Cristo para a família? A partir de perguntas como essa, eu vou desenvolver a cosmovisão cristã da família. Na aplicação aqui para a vida, da introdução, o autor faz a seguinte pergunta: o cristão vive em constante desafio com o chamado politicamente correto de nosso tempo. Como você tem se posicionado diante dessas situações, a partir de valores bíblicos? Agora era a hora de vocês comentarem, né, o que eu estou perguntando aqui, mas isso vai acontecer, daqui uns dias nós vamos estar juntos de novo nessa EBD aqui, né, nas salas, debatendo, conversando, aprendendo, expondo nossa cosmovisão pessoal, buscando ter todos juntos uma cosmovisão em Cristo. Estão entendendo? Então hoje, mediante o politicamente correto, não pode mais falar isso, não pode mais falar assim, não pode falar mais assado, não pode dizer isso mais sobre a família. Nós estamos aí com uma polêmica enorme na internet, envolvendo a questão de uma pessoa que mudou de sexo, a pessoa é do sexo feminino, ela mudou de sexo para ser considerada homem, e uma empresa de cosméticos a contratou para ela ser o pai. Isso gerou muita polêmica e está gerando muita conversa na internet. Estamos num tempo delicado, onde muitas questões que envolvem a nossa família estão sendo bombardeadas. Por quê? Porque o mundo tem a sua cosmovisão. O mundo tem a sua maneira de enxergar o mundo. Nós cristãos temos a nossa maneira. Então vamos entender um pouco mais, partindo para o ponto 1 daqui, o que é cosmovisão. O indivíduo é definido por sua visão de mundo. Todas as pessoas são dotadas de uma cosmovisão. Eu lembro muito bem de quando eu assisti uma aula aqui, na igreja mesmo, aqui, no salão aqui da mocidade. Nós fizemos a convalidação aqui em teologia, e um pastor chamado Abdo Shin, né, doutor em teologia prática, ele deu uma aula para nós com relação à questão, o que é a teologia do coador. Todo mundo ficou assim, mas teologia do coador, o que é isso? Que doideira é essa? Aí ele desenhou um coador no quadro, desenhou um filtro de papel no quadro, e aí ele pegou, fez uma mancha preta no quadro, e fez lá uma chaleira no quadro, simbolizando a água. Aí ele falou assim, o que é teologia do coador, gente? Cada um tem um filtro. Tem gente que usa o filtro de papel, tem gente que usa o filtro de pano, né? Tem gente que é até corajosa, usa até meia, né? Mas aí, vocês me falam antes que eu não vou visitar esse irmão, não quero não.
Mas assim, tem gente que usa o seu filtro do seu jeito. Tem pessoas que colocam uma quantidade de café. Outros colocam outra quantidade de café. Tem pessoas que não deixam ferver a água. Tem pessoas que deixam a água borbulhando, fervendo. O que é isso? Cada um faz o seu cafezinho do seu jeito. Teologia, ela é assim. Ele nos ensinou isso, a gente morreu de rir na hora, vários pastores, tinham 45 pastores ali, e nós morremos de rir dessa brincadeira, ilustrando uma realidade. Cada um tem sua forma de ver as coisas. Uns vão colocar mais café, outros gostam do café bem forte, outros gostam daquele chafé, né? Que de longe o pó passa ali, é bem longe mesmo e tal. Outros falam que o café bom é feito Agora tem um irmão aqui da igreja que tem, rapaz, um negócio que você prensa assim, rapaz, francês, negócio chique, uma cafeteira chique e tal. Rapaz, ó, cafezinho, top de linha. É cada um no seu cada um. Isso a gente respeita. E nesse ponto é uma coisa que me faz ser apaixonado pelos batistas, é isso. É a liberdade do indivíduo. Os batistas prezam muito por isso. Se você estudar a história dos batistas, e se você ler o livro Celebração do Indivíduo, de Israel Belo de Azevedo, que ele fala sobre a história da formação de pensamento dos batistas, desde o seu nascedouro até os dias atuais, ele vai mostrando como os batistas foram buscando esse entendimento no Senhor e se tornaram a denominação que no mundo lutou pela liberdade do indivíduo. Na América, na Constituição americana, se você ler lá, tiveram vários batistas ali e colocaram a questão da liberdade do indivíduo. O indivíduo ele é livre. Por isso, cada um tem sua cosmovisão. Mais à frente aqui, Augusto Nicodemos, né, falando sobre o tema cosmovisão, de acordo com o filósofo Ronald Nash, na sua obra Questões Últimas da Vida, existem 5 crenças mais importantes que definem a cosmovisão de uma pessoa. Primeira crença, Deus. Ele existe? Qual a sua natureza? Há mais de um Deus? Então são questões que todo ser humano levanta. Se você for lá no meio da África, numa tribo que nunca viu energia elétrica, você vai perguntar para eles, existe um ser sobrenatural que controla todas as coisas, que é o Senhor? Vai falar assim, tem. O nome dele é X. Você nunca ouviu falar, mas para eles tem. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 1, que a natureza também é revelação de Deus. Deus não se revela só pela Bíblia. A Bíblia é a revelação clara para o nosso entendimento. Quem lê consegue compreender o que Deus quer. Mas quem olha uma cachoeira, quem olha uma mata, quem olha uns pássaros, quem olha tanta coisa bonita, não tem como falar que não existe Deus. Por isso, querido, Deus é a busca. Todo mundo tem a sua cosmovisão de Deus. Segundo, a metafísica. O que é metafísica, pastor? Metafísica, meta significa ultrapassar um limite, ultrapassar um objetivo, e física, físico. Isso aqui, ó, toque, palpável, visível. Então, o que ultrapassa o físico é o sobrenatural. Então, todo mundo também tem uma questão com relação a isso. E aí vem perguntas como, qual o relacionamento de Deus com o universo? O universo existe? Qual é a sua origem? Né? Aí aquelas perguntinhas do Globo Repórter, né? De onde vem? Para onde vai? Como se alimenta e tal? Você quer saber como é que funciona o mundo que ultrapassa esse toque físico que nós temos, que ultrapassa aquilo que você encosta, aquilo que você palpa. Tá bom? Terceiro, epistemologia. Epistemologia é aquela que envolve a questão da verdade. O que é verdade? Você sabe dizer o que é a verdade? Que o que pode ser verdade para mim, não, talvez não seja para você. Então, a epistemologia faz parte também da visão de mundo. Você vai chegar numa cidade do interior, talvez com um carro mais tecnológico, a pessoa vai olhar para aquilo e vai achar estranho. Hoje não tanto, que a internet mostra muita coisa. Mas a pessoa olha, o que é isso? Funciona? A pessoa está querendo ver se esse negócio existe, se é verdadeiro aquilo ali. Então, são questão de mundo, de visão, de enxergar. Tá? Dentro da epistemologia ainda existe a pergunta que é a seguinte, existe verdade? Olha que interessante. Existe mesmo a verdade? O que tem crescido muito no mundo hoje, querido, é essa questão. Essa pluralidade
de vozes, muita gente falando, dizendo o que é e o que não é, sabe? Teologia no YouTube, teologia no Instagram, verdade sobre Deus e tal. A pergunta que fica é, e aí? Essa verdade final, absoluta, ela existe? Isso é epistemologia. Muita gente estuda isso de maneira profunda. Nos seminários, todos os pastores que estudam filosofia também estudam epistemologia de uma maneira aprofundada, até para aprender a raciocinar, para chegar a conclusões mais precisas com relação às verdades que são ditas. Né? E nós somos o povo da verdade, né? Porque nós somos de Cristo e para nós a verdade não é uma palavra, a verdade é um ser, a verdade é Cristo. Ética é um outro ponto importante, a ética. A ética, ela nos leva a pensar sobre a questão das leis morais que regem a conduta humana. Que leis são essas? Talvez para você algumas regras não fazem sentido, mas para mim faz sentido. Então a cosmovisão está aí também. E a antropologia, né? Que é a questão do ser humano envolvendo toda a sua cultura, todo o seu jeito de ser e também envolvendo também o quê? Fala comigo? O espiritual do ser humano. Então isso tudo é parte do processo. Claro que a antropologia vai mais além, né? Ela também aborda a questão psicológica do indivíduo, ela também aborda a questão sociológica do indivíduo. Então, vocês estão percebendo? O assunto ele é meio filosófico, ele tem muito a ver com as bases. O que o autor da lição está querendo fazer é construir essa base, para que você entenda a sua caminhada. Segundo, secularismo em alta. Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Você sabe de cor, mas eu quero que você abra aí, que se você não memorizou ainda, você vai memorizar comigo hoje. Romanos 12, 1 e 2. Olha o que diz o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, presta atenção nesse trecho. E não vos conformeis, algumas versões está, não vos amoldeis a este mundo, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que isso quer dizer? O ponto 2 da lição está falando sobre o secularismo estar em alta. O que é secularismo, pastor? Outra palavra filosófica que também faz parte desse processo de captura de entendimento para a cosmovisão. Secularismo, querido, significa mundo, século, secular, mundo. Para você ter ideia, até no grego, a palavra base também dá ideia para isso. Mateus 28, 19 e 20, no finalzinho fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra século ali é aion. Aion no grego também pode ser traduzida e é traduzida em outras partes da Bíblia como mundo. Então, mundo, século, daí a origem da palavra secular. O que é isso, gente? Isso significa que o mundo e sua cultura, e sua cosmovisão, e a sua maneira de enxergar as coisas está crescendo, está se desenvolvendo. Mas lembra o que o apóstolo Paulo falou, que agora acabamos de ler? Não vos conformeis, quer dizer, não tome a forma, não assuma a forma do mundo. Não se amolde aos padrões do mundo. Não aceite a cosmovisão mundana. É isso que Paulo está dizendo. Enxergue a vida a partir de Cristo, não a partir do secularismo, não a partir da mundanização. Querido, guarda bem isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A sua família, sua empresa, sua casa, seus amigos, todos os seus relacionamentos, todos os seus afazeres, suas obras, tudo deve ser regida pelo padrão de Cristo. Não pelo padrão secular, não pelo padrão mundano.
não por um padrão que desagrada ao coração de Deus. Presta bem atenção, porque eu estou aqui colocando para você que existem aqui, então, um conflito. Século, mundo, Cristo e suas ideias, sua doutrina, seus ensinamentos, que vem a partir dos apóstolos. Não estou aqui taxando. Ah, não pode isso, não pode aquilo. A lição não tem esse mérito, não é esse o objetivo. O objetivo é você enxergar que você precisa refinar a sua visão ao padrão de Cristo. Por quê? Porque há uma necessidade de nós, como os cristãos, termos uma mente transformada. Por quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então eu não me amoldo ao mundo. Eu não sigo padrões do mundo. Minha família não será regida por padrões mundanos. Minha vida não será regida por ensinamentos mundanos. No mundo, mas não do mundo. E um outro versículo que me chama muita atenção, querido, é o que João fala. Se eu amo o mundo e as coisas que nele há, o amor do Pai não está em mim. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Se eu amo o mundo, se a minha cosmovisão é mundana, é secular, e o amor do Pai não será manifesto em minha vida, porque ele não está em mim. Como eu posso amar a Deus e amar o mundo? Não tem como. Eu tenho que optar. Por isso, a minha opção deve ser o Senhor sempre na minha vida. De acordo com o positivismo, que é uma corrente de pensamento, né, de Auguste Comte, é uma corrente de pensamento filosófica, o secularismo é uma cosmovisão, é um estilo de vida que se inclina para o profano mais do que para o sagrado, o natural mais do que o sobrenatural. O secularismo é uma abordagem não religiosa da vida individual e social. Então ele só deu uma explicação aqui do que eu já tenho dito para você. Secularismo vai levar você a abordar as coisas a partir apenas do que é natural, não do que é sobrenatural, a partir daquilo que é profano, não do que é sagrado, não daquilo que é separado por Deus, e não vai me levar ao entendimento das coisas religiosas como devem ser. Apesar de que o termo religiosidade também hoje entrou numa viés aonde cada um de nós está cada vez mais tendencioso a não gostar muito de religião, mas isso é por causa de uma linha de raciocínio que é séria, que é importante ser pensada, mas ao mesmo tempo a ideia aqui de Auguste Comte é que cada um de nós entendamos. O secularismo nos afasta daquilo que agrada ao Senhor. E aí vem a pergunta para a aplicação de vida. Como é conviver diariamente com as diversas ideias e objetivos que se opõem ao ensino cristão no seu contexto, especialmente no seu ambiente familiar? Então, compreende isso aqui? Compreende por que essa situação que está acontecendo agora com relação à empresa de cosméticos e a pessoa que foi citada lá por eles como pai está gerando polêmica por causa da cosmovisão secular. A cosmovisão do mundo diz uma coisa, a cosmovisão de Cristo diz outra. Resultado, chocou, bateu de frente, né? Então, com isso, a gente precisa crescer e aprender um pouco mais. O último ponto, então, da nossa lição é a cosmovisão cristã. Uma visão de mundo sobre a ótica cristã leva em conta a existência de um Deus pessoal e sua ação na história. Leva em conta a revelação que ele faz de si mesmo na Bíblia. Pode-se afirmar que a cosmovisão cristã parte da crença num Deus eterno e, ao mesmo tempo, pessoal. A cosmovisão cristã me faz crer que Ele está comigo aqui agora, que Ele me orienta em todos os processos, que Ele define os meus passos, que vale a pena eu me entregar a Ele, porque Ele vai me orientar. A cosmovisão cristã, ela mostra que eu, o indivíduo Alessandro,
posso ter intimidade profunda com um Deus supremo, que nós não temos nem como expressar a grandiosidade da sua glória. A cosmovisão cristã me faz enxergar o outro, me faz entender que as pessoas são importantes, que as pessoas são mais importantes que coisas. A cosmovisão cristã, ela me faz amar o Espírito Santo de Deus. Ela me faz amar a Cristo de uma maneira profunda, de uma maneira séria e verdadeira. A cosmovisão cristã me faz olhar para a Bíblia não como um texto qualquer, mas como uma palavra viva do meu Deus, iluminando o meu caminho por onde eu preciso passar. Querido, desenvolva sua cosmovisão cristã. Cresça rumo a esse propósito. E eu quero encerrar lendo o texto de João. João 17, texto maravilhoso, texto que dá início amanhã à nossa caminhada de 21 dias com unidade. E hoje à noite nós teremos uma palavra aqui com o pastor Magid Saad. Magid, pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, autor dos devocionais que nós vamos seguir aqui. Hoje à noite tem uma palavra especial para os nossos corações aqui na igreja. Fica ligado, às 19 horas o nosso culto vai começar e teremos essa instrumentalidade de Deus sobre nós, sendo o pastor Magid o instrumento. Então, João 17, do verso 14 ao verso 19, diz assim, de palavra de Cristo orando a Deus: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Primeira coisa, quem orou aqui foi Jesus. Será que o Pai respondeu a oração de Jesus? Eu acho que não. Eu acho que o Pai está respondendo. Está acontecendo agora. Isso vai acontecer ainda por mais um breve tempo. Se Deus quiser, Cristo volta logo, aleluia. Mas enquanto estamos aqui, essa oração do Senhor, que é conhecida como oração sacerdotal, aonde os sacerdotes, você é um sacerdote, sabia disso? Você é dotado pelo Espírito, para o Espírito, para servir ao Senhor. Você pode ministrar sobre vidas, você é sacerdote. Essa oração sacerdotal, ela é voltada para aqueles que caminham, não na viés do mundo. Estão no mundo, como ele falou aqui, eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas aqui estamos, e aqui vamos trilhar, aqui vamos caminhar. E com isso, irmãos, nós entendemos claramente que o mundo odiará aqueles que não enxergam do seu jeito. O mundo não está feliz com a sua atitude, com a minha atitude de amar mais a Deus do que as coisas do mundo. Mas uma coisa eu sei, nós iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então trabalhe sua cosmovisão. Desenvolva aí a sua mente aí, em Cristo Jesus, e entenda, o mundo não vai gostar muito da gente não, mas nós em Cristo somos mais que vencedores. Por isso, caminhe no Senhor, cresça no Senhor e desenvolva no mundo, mas não do mundo. Um grande abraço, querido. Deus abençoe sua vida. Domingo que vem nós continuamos na Escola Bíblica Dominical com a lição de número 29, onde a abordagem será sobre ética cristã, assunto importantíssimo para a nossa vida espiritual. Deus lhes abençoe ricamente. Daqui a pouco, nosso culto, após o término da CBD, nós teremos o culto e à noite, às 19 horas, fique com a gente para louvar e bendizer o nome do Senhor. Deus te abençoe. Fique em paz.